paz de Jesus Cristo habite o seu coração. Foi ótimo? Foi bom? Foi mais ou menos? Agora? Esse aqui está mais alto. Ok. Pelo menos esse aqui é mais pesado, viu? Que o seu dia tenha sido maravilhoso e que tenha vivido o seu dia na presença de Jesus e habitado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso tema da semana, o Espírito Santo. Como precisamos, irmãos, falar sobre isso? Como precisamos entender a ação do Espírito de Deus no mundo? E de maneira muito especial na nossa vida. O texto base da minha reflexão para esta noite está no Evangelho de João. Enquanto você busca, eu quero expressar a minha palavra de gratidão ao carinho, ao amor, à atenção que tenho recebido de vocês ao longo desses dias que estou vivendo aqui. Muito obrigado pelo carinho, tratam muito bem. Como falei ontem, por onde eu ando eu digo, mineiro é bebê. Mineiro é bebê. É bom e é bonito. É bom, é gente boa. O Evangelho de João no capítulo 16. Eu louvo a Deus porque minha constituição vocal está melhorando aos poucos. Está longe de ser minha voz ideal. Queria fazer um dueto com o Ezequiel, mas não vai ser possível até o final da semana. Nem sabe disso. Evangelho de João, capítulo 16, os versos 15, 16 e 17. Leremos a palavra de Deus e eu peço sua atenção. Você já leu muitas vezes e é possível que nessa semana já tenha lido também. Mas voltemos os pensamentos para essa porção da palavra de Deus. João 14, 15 ao 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Feche seus olhos. Bendito Deus e Pai nosso, louvado seja o teu nome pelo cuidado, a proteção, por ter nos guiado ao longo deste dia e trazer-nos de volta aqui. Agora, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Que palavra! Quanto precisamos dela. E a nossa oração, Pai, é para que teu Espírito Santo, trabalhando em nossa mente, em nossos sentidos agora, possa fazer-nos sentir a realidade de Deus habitando o nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui, eu estava uma vez apresentando uma lição da escola sabatina geral para uma de nossas igrejas por esse mundo afora, e a lição tratava está bastante eco aí?
A lição tratava da divindade, da trindade. E eu discorrendo a respeito da lição, em um determinado momento eu passei a descrever nas minhas palavras a emoção que sentiremos ao chegar no céu e sermos recebidos por Jesus Cristo. E Ele nos abraça com carinho, com amor, e Ele nos apresenta ao Pai. Nós vamos ver o Pai e receberemos do Pai um abraço carinhoso, caloroso, e seremos conduzidos ao Espírito Santo e daremos nele, nosso Consolador, um longo abraço. Quando esta declaração minha soou no ouvido da congregação, eu senti um desconforto, um murmúrio, tipo um perguntar assim: como abraçar o Espírito Santo? Como? Queridos, nós estamos tão acostumados a falar acerca da influência do Espírito, do poder do Espírito, que esquecemos que ele é verdadeiramente uma pessoa, uma existência, um membro pessoal da divindade. Não o vemos, não podemos apalpá-lo. Seus atos são tão singelos, discretos, sutis, por toda parte, por todos os lados, que acabamos com certa facilidade concluindo que ele é uma emanação de Deus, mas ele não é Deus, que ele é uma energia de Deus, mas ele não é uma pessoa divina. Eu não tenho dificuldades em pensar sobre o Pai como pessoa, e nem você tem, tem? Você tem dificuldade em entender o Pai como uma pessoa? Agora olhe para mim. Ei, olhe para mim. Você já viu o Pai? Ué, você nunca viu o Pai, assim como você nunca viu o Espírito. E por que o Pai é pessoa e o Espírito não? Eu não tenho dificuldade em pensar no Pai como pessoa. As obras dele estão por todas as partes, por todos os lados. Eu vejo pendurando o mundo sobre o nada. Eu vejo e contemplo o Pai na gota do orvalho. Eu sei que ele espalhou as estrelas na imensidão do espaço e as conhece pelo nome, as chama. Eu vejo no sol que se levanta cada dia aquecendo minha vida. Eu posso percebê-lo no luar que sempre brilha em meio às trevas da noite. Eu posso conhecê-lo como uma pessoa porque contemplo suas obras por toda parte, por todos os lados. Eu também não tenho dificuldade em entender Jesus como uma pessoa. Eu posso perceber Jesus. Ele nasceu como carne da minha carne, osso do meu osso. Não me é exigido grande esforço para pintar na minha imaginação o quadro do bebê em Belém. O Natal, que coisa linda. Eu contemplo Jesus como homem de dores, existência que sofrendo no Calvário e sofrendo pelos meus pecados. Diga amém, pelo amor de Deus. Também não me é difícil perceber a pessoa do meu Jesus, sentado hoje à destra do Pai no santuário celestial. Ele levantando suas mãos perfuradas, intercedendo por mim. Ele está fazendo leitura das minhas orações, das minhas súplicas, das minhas preces.
Eu posso entender Jesus como pessoa, mas quando eu penso no Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, suas obras são tão discretas, seus atos parecem tão sutis, distantes, longe da percepção dos sentidos, que eu não tenho muita dificuldade em imaginar que ele não seja uma existência. Mas, queridos, escutem a minha frase: o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma mera influência. Ele não é uma emanação de Cristo, ou do Pai, ou dos dois. Ele é a bendita e maravilhosa pessoa, ou tanto quanto o Pai e o Filho, ele é uma bendita e maravilhosa pessoa. E vamos viajar um pouquinho agora comigo por algumas ideias da Bíblia a respeito do Espírito Santo. Vamos olhar para o tanque batismal. Onde ele está? Mostra para mim. Ali está o tanque batismal. Olhe para ele. Quantas vezes você já viu o pastor entrando ali e descendo com pessoas? E o pastor, ungido do Senhor, servo do Senhor, incumbido pelo Espírito e por Deus para realizar esta missão, ele batiza as pessoas e elas saem como nova criatura da água. Quais são as expressões que o pastor usa dentro daquele tanque para que o Espírito de Deus torne um pecador em um santo, em um transformado, regenerado, justificado? Quais são as palavras? Ele precisa usar as palavras do Evangelho. Ele precisa usar as palavras de Cristo, porque ele não tem autoridade própria para batizar ninguém, a não ser do próprio Cristo. Então ele precisa usar as palavras do próprio Jesus. E quais são as palavras de Jesus? Eu batizo em nome do Pai, em nome do Filho e na energia do Espírito. Oi? Cadê você? É assim que Jesus disse para ele fazer? Eu conheci um pastor que batizava assim: eu te batizo em nome da Trindade, amém. Vem aqui, pastor, espera aí, não é bem desse jeito não. Olha as três pessoas da Trindade, da divindade presentes no batismo. Querido, se você nega o Espírito Santo como uma pessoa, desculpa eu lhe falar, eu sou muito franco na minha pregação, seu batismo é uma farsa. Seu batismo é uma enganação. Queridos, não tem como associar pessoas com energia chamando-as pelo nome. Em nome, é assim que o pastor fala, em nome do Pai, em nome do Espírito, porque assim é o Evangelho, e em nome do Espírito Santo. Ora, se ele fosse uma energia, o pastor e Jesus teria que ter feito uma explicação, uma diferenciação entre duas pessoas e uma força. Preste atenção. Ali está a manifestação do Espírito, no glorioso nome do Pai, no glorioso e doce nome de Jesus e no santo nome do Espírito Santo. Há algum tempo atrás, talvez hoje nós não usemos mais, nós tínhamos um hino que gostávamos de cantar à saída do nosso culto. E o hino dizia assim, não vou poder pronunciar aqui a melodia, porque não tenho garganta para isso agora. Mas a nossa melodia que cantamos era assim: que a graça... Se lembra ou você não é desse tempo, não?
Você viveu no outro tempo. Ele nem cantava isso no seu culto, não. Eu é que sou velho, lembro desse negócio. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam em nós. Era lindo. 2 Coríntios 13, 14. Aqui mais uma vez, na segunda, nós fazemos menção e distinção entre 3 benditas pessoas, e é um texto da Bíblia. Se o Espírito Santo fosse uma mera influência, ele não poderia ser mencionado em conjunto com outras 2 que nós confessamos ser gloriosas pessoas. Tinha que ser acrescido com alguma explicação. Te batizo no nome do Pai, do Filho e na energia de tal. Terceiro, a aparição do Espírito Santo na terra. Ele tem tomado formas, ele tem tomado contornos, para que nossos olhos mortais tentem entender um pouquinho de quem é Ele, de como é Ele. Observe Jesus, nosso Salvador. O Filho de Deus está entrando no Rio Jordão, descendo as águas, para ser batizado por João Batista. Que cena linda essa no Evangelho de João. As portas do céu se abrem, um milagre acontece, enquanto Jesus é mergulhado nas águas pelas mãos do apóstolo João. O céu se abre, Jesus, a cena é iluminada. Então um dilúvio de glória irrompe das alturas, e nesse dilúvio algo acontece, e você conhece, vê, enxerga um símbolo, uma representação, e esse símbolo, essa representação descansa sobre o ombro santo de Jesus, pousa sobre sua cabeça gloriosa, resplandecente. O Espírito veio do céu como uma pomba. E do céu os presentes de João puderam ouvir a voz. E esta voz era de quem? Do Pai. Olha os 3 presentes daqui. Olha os 3 presentes no batismo de Jesus. Jesus sendo batizado, você não tem dúvida que ele é uma pessoa, é Deus, o homem, Deus pessoa. Pai falando do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo, deem atenção a ele, façam o que ele falar e ele disser, obedeçam-no. E o Espírito Santo, de forma perceptível, visível, pousa sobre aqueles ombros sagrados de Jesus. Queridos, uma influência não aparece, um atributo não aparece. Nós não podemos ver atributos em forma, em existência material. Não podemos ver influência. Não foi apenas a única vez que o Espírito Santo se manifestou. Qualidades pessoais a Bíblia aplica ao Espírito Santo. São atribuídas a ele, tipo sabedoria. Olha as virtudes, qualidades pessoais: sabedoria, poder, vontade, amor. Eu não preciso me demorar nisso, eu estou fazendo uma introdução para chegar no ponto e a lição que eu quero deixar com vocês logo mais. Se eu disser para você, igreja, eu encontrei sabedoria. Se eu disser para você, eu encontrei poder. Se eu disser para você, eu encontrei amor, o que é que você vai perguntar para mim?
Obrigado. O que você vai perguntar para mim? Encontrei amor, sabedoria, poder. Em quem? Atributos estão sempre associados a uma pessoa. Aleluia. Aleluia. Isso. Não posso dizer que encontrei essas coisas se eu não tiver encontrado uma pessoa. Mas agora, por último, eu tenho uma outra mais gloriosa manifestação do Espírito Santo. Essa é a que eu mais gosto. Eu acho que ela, para mim, ela é assim a mais top de todas, a mais linda. Não tem uma mais linda, mas ela é muito especial. Vem comigo. Vem ao momento da criação. Eu estou falando de atos e atitudes do Espírito Santo e manifestações gloriosas dele, de maneira que a gente pudesse enxergá-lo, vê-lo, de alguma forma, através de alguma representação, porque nós não podemos ver Deus. O único Deus que nós vimos era Jesus na forma humana, e depois que ele voltou para o céu não o vimos mais. No primeiro capítulo de Gênesis, a gente encontra nos versos 1 e 2 a seguinte expressão: e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre o caos, a terra, as águas. Enquanto a terra era um abismo de desordem, confusão, este mundo era uma massa de matéria caótica, sem vida. A terra era como um vale escuro da sombra da morte. A Bíblia diz, e agora escute bem o que eu vou lhe explicar e a lição que eu vou tirar dessa declaração. O Espírito Santo voava com suas asas sobre o abismo. O que é que o Espírito Santo fazia voando sobre o abismo da terra caótica? Tem noção? Já lhe explicaram isso? Queridos, olhem aqui, prestem atenção. O Espírito Santo voava, pairava sobre o abismo, locomovia-se sobre o grande abismo, sobre a face das águas. Ele semeava as sementes da vida sobre a terra caótica. Ele estava semeando. Eu vou explicar, presta atenção. Isso aqui vai chocar você um pouco, porque você não está acostumado a ouvir isso. O Espírito, ao pairar sobre o grande abismo da face da terra caótica, ele semeava as sementes da vida. Ele impregnou a terra com esta semente, tornando-a capaz de responder à ordem divina, que mais tarde, Ele mesmo, o Espírito Santo, acompanhado do Pai e do Filho, dariam para que a terra produzisse todo tipo de ervas, de plantas, de sementes e de frutos. O verso 11 do capítulo 1 diz: produz a terra ervas que deem sementes, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim diz o texto, assim foi. A terra caótica sem vida respondeu produzindo vida, porque o Espírito Santo, enquanto ela era caótica, semeava sementes da vida sobre ela, e estas sementes responderam ao convite e à ordem divina de Deus Pai, Deus Filho e o próprio Espírito Santo logo mais tarde. Você pode estar meio assustado com a minha declaração, mas eu vou explicar para você. Raciocina comigo aqui, vai. Jesus falou que ele viria
Jesus falou que o Espírito Santo viria e que ele guiaria a verdade, que ele nos convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora você vai começar a entender. Isso quer dizer, nosso mundo caótico, nosso mundo sem vida espiritual, nosso mundo comandado pelo pecado, nosso mundo de trevas, o Espírito está pairado sobre ele. O Espírito Santo está voando sobre este mundo. Ele está semeando a semente da vida eterna nas mentes, nos corações das pessoas, a todo tempo e em todo lugar. Agora, raciocine comigo. Quando o pastor prega um sermão aqui, alguém canta uma música bonita, um sermão poderoso, uma música poderosa, e um pecador se levanta e atende o apelo, o chamado do Evangelho. É a primeira vez que ele está ouvindo e atendendo o chamado do Evangelho? Você acha que foi naquele único momento na vida dele que ele ouviu aquilo? Ou que ele ouviu alguém falando com ele? Queridos, quando um pecador se levanta atendendo o apelo do Evangelho, ele está respondendo ao toque do Espírito que fala com ele desde que ele nasceu. Não foi isso que Jesus falou, que ele viria? Para convencer o pecado, o mundo, da justiça, do pecado e da justiça. A mesma coisa que o Espírito fazia na terra caótica, ele faz na mente do pecador, uma mente caótica, sem vida. Ele está semeando, ele está falando, ele está tocando, como o vento preenche esse mundo, o Espírito Santo sopra em todos os cantos, em todos os lugares. Ele está falando. Em algum momento, alguém que está recebendo esta semente da vida eterna do Espírito Santo, ouve uma palavra, ouve uma pregação, ouve um apelo de uma música, quer seja aqui ou lá, em algum lugar, e esta pessoa responde. Quando ela responde, ela está respondendo àquele apelo presente, mas uma obra que o Espírito já está fazendo na vida dela, desde que ela veio à terra. Ou o Espírito é morto, ou ele só vai... Como é que ele trabalha? Você imagina que ele trabalha como? Ele trabalha só na hora que a pregação acontece? Claro que ele está trabalhando aqui. Não, mas ele está trabalhando o tempo todo, semeando a semente da salvação. De tal maneira que quando o pecador ouve, o pecador vem, se rende, atende um chamado, um convite para um sermão, para uma palavra, para um cântico, então ele se entrega. Ou quando um pecador chega aqui na porta da igreja e fala assim: eu quero estudar a Bíblia, quero conhecer o Evangelho, me ensina aí para o céu. Você acha que é naquele momento que aconteceu tudo na vida dele? Desde que ele nasceu, o Espírito Santo está soprando na orelha dele, na cabeça dele, está semeando. É o mesmo que ele fazia lá. Isso para mim, queridos, é a maior prova de que o meu Espírito Santo, ele é Deus e ele é uma pessoa. Ele trabalha em todos os cantos, em todas as partes. 3 gloriosas pessoas, e com isso eu termino. As 3 gloriosas pessoas da divindade, elas estão unidas, sabe para quê? Para salvar você. Amém mesmo. Amém mesmo. 3 gloriosas pessoas estão unidas a favor da sua salvação. Eu vou tentar explicar um pouquinho como é que eu entendo essa ideia. Voltemos ao texto que acabamos de ler, João 14. Ali estão todas as 3 pessoas juntas trabalhando por você. O filho diz assim, ó:
eu orarei ao Pai. O Pai diz assim: eu enviarei. E o Espírito diz assim: eu vou e vou confortar, vou consolar. As três pessoas estão no verso que acabamos de ler. Eu quero por alguns breves minutos discorrer sobre este assombroso tema, essa assombrosa verdade, a unidade das três pessoas tendo em vista a nossa salvação. É uma doce fonte de conforto, meus irmãos, de consolo, pensar não apenas Jesus, não apenas o Pai, mas as três engajadas em minha salvação. Ah, se eu pudesse ver, ah, se eu pudesse ouvir e ver, eu veria e ouviria Jesus fazendo menção do meu nome, fazendo menção do seu nome. Eu ouviria Jesus contando cada uma de minhas histórias, de suas histórias. Eu ouviria Jesus recitando no trono do Pai, diante do Pai, no santuário celestial, cada uma das suas orações, das minhas orações. Ah, se eu pudesse ver, se eu pudesse contemplar, veríamos Jesus, o Espírito, o Filho, perdão, intercedendo por nós. Veríamos atento a cada palavra o Pai atento a cada palavra do Filho, garantindo cada uma das promessas e provendo para cada uma de nossas necessidades. O Pai, Jesus, estão ali, Jesus intercedendo, apresentando suas mãos, mais um pecador ali naquele culto, meu Pai, agora rende-se a Jesus, rende-se ao Pai, rende-se à palavra, rende-se ao Evangelho. E onde está o Espírito Santo? Escondido? Onde estava o Espírito quando a terra era sem forma e vazia? Pairando sobre ela. Onde está o Espírito quando o Pai está no céu ouvindo a intercessão de seu Filho, levantando sua mão e mencionando sua oração que você fez hoje, mencionando a confissão dos seus pecados que você confessou hoje, mencionando o seu pedido por mais de Deus em sua vida, por mais do Espírito Santo, o Pai ouvindo. E o Espírito, onde está Ele? Não seria por isso que Ele é uma energia? O Espírito de Deus está fazendo o que Ele sempre fez depois que Ele chegou aqui na terra. Ele está movendo-se sobre a face da terra. Ele estava ali no momento em que você orava, conduzindo você naquela oração. Ele estava ali impressionando você para que fosse ao seu quarto de oração. Ele estava ali falando com você quando você lia a Bíblia. Ele estava ali. Ele que estava levando a Cristo essa oração, esse clamor, esse pedido lá do seu quarto, da sua sala, da sua cozinha. Ele estava ali, pairado ali com você, pousando sobre sua casa. Ele está movendo sobre a face da terra, Ele está flutuando sobre este abismo caótico. Ele está pairando sobre este vale escuro da sombra da morte que é o mundo. E Ele está flutuando sobre este templo agora. Jesus está ouvindo essa pregação ou não? Jesus está intercedendo por você aí, orando enquanto ouve, está ou não? O Pai está ouvindo ou não? E o Espírito? Pairado aqui, tocando sua cabeça, abrindo seus ouvidos, fazendo você entender. Queridos, prestem atenção, é a obra de 3 seres divinos em favor da tua salvação. Como é que alguém pode se perder desse jeito? Não é possível. Não é possível. E quando esse Espírito que está pairado sobre este templo nesta hora, neste lugar, e eu sei que Ele está aqui, eu o sinto aqui, quando Ele contempla olhos cheios de lágrimas pela dor, pelas perdas, pelas derrotas da vida,
Ele seca cada uma dessas lágrimas cuidadosamente. Ele anima essa alma triste. Ele está aí do seu lado agora, falando com você. Procura trazer o conforto da cruz quando ele vê a tempestade soprando contra um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus. O Espírito Santo toma o leme da embarcação desta vida e segura. Quando ele vê um coração partido, ele baixa-se para curar as feridas e trazer alívio a essa dor. Quando ele percebe um jovem revoltado contra pai, contra mãe, contra a igreja, contra Deus, contra tudo, enfrentando sua crise existencial, tentando sufocar na bebida, nas drogas, nos vícios, na rebeldia, o Espírito Santo abaixa do lado desse jovem e ele abraça esse jovem e ele sussurra ao ouvido desse jovem: filho, eu tenho coisa melhor para você. Não vale a pena. A vida que você está seguindo não vai dar em nada. Não vai levar você a lugar nenhum. Filho, eu tenho algo melhor para você. Acorda, filho. Isto aí é ilusão, filho. Descubra a verdadeira vida para a qual você foi criado, filho. Eu estou vendo o Espírito Santo falar. Vem, vem. Ele paira sobre a face da terra e ele está em todos os lugares e ele fala a todas as pessoas, de fora para dentro. Queridos, foi bom o Espírito Santo ter chegado aqui, sim ou não? Foi bom. Ele torna a presença de Jesus possível em toda parte. Por isso que a Bíblia diz que ele é o representante de Cristo. Ei, oi. O representante de Cristo na terra é o Espírito Santo. O representante de Cristo na terra não é um homem, é Cristo. É o Espírito Santo que faz a realidade de Jesus chegar à sua vida. É o Espírito trabalhando em você que faz com que você sinta que Jesus é o seu Salvador pessoal. É obra dele. Eu me arrepio. Ninguém de nós precisa fracassar. Ninguém. Ninguém de nós. Eu tenho um apelo para você nessa noite. Deixe o Espírito Santo pousar sobre você, viver sobre você. Se você permitir que Ele encha a sua vida, viva em você, Ele plantará em você a semente da nova vida que nasce para o reino de Deus. Porque esta é a obra do Espírito, é plantar a semente da vida. Essa é a obra. Renascerá em você a vida que florescerá para a eternidade. Sua vida renascerá, florescerá. Você será nova criatura. Deixe o Espírito pousar em você, habitar em você. Ele o tornará em filho. Ele fará de você uma filha. Ninguém de nós precisa fracassar. Deixe o Espírito pousar em você. Chame o Espírito para habitar em você. Ele pode fazer de você um novo filho, uma nova filha. Eu queria muito nesta noite que o Espírito Santo pudesse dizer do seu coração o mesmo que Deus diz de Sião pela boca do profeta Davi.
E a minha oração nesta noite, que eu quero que o Espírito diga do seu coração, está aí na tela. Vamos ver? Vou repetir a minha oração por você nesta noite. Eu quero que o Espírito diga do seu coração o mesmo que Deus disse de Sião, a sua nova Jerusalém, quando Davi expressou esse desejo de Deus através das palavras registradas no Salmo 132, verso 14. Eu quero que o Espírito diga do seu coração isso aqui, ó. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Vamos dizer juntos? É a nossa oração dessa noite. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3, agora, já. Este é para mim o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Amém. Agora eu quero que você ponha a sua mão sobre o seu coração. Ponha a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos e diga comigo mais uma vez, oferecendo, entregando, deixando este coração nas mãos do Espírito Santo. Diga comigo orando. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Deus te abençoe. Leve esse verso com você. Coloque no seu momento de oração. Põe sua mão no coração na hora que você se ajoelhar hoje para dormir. Repita. E diga: Deus, eu quero que o Espírito diga do meu coração o mesmo desejo que o Senhor disse a respeito de Sião. Que Ele faça um lugar de habitação sua na minha vida. A gente se vê amanhã? Pela graça de Cristo, nos veremos amanhã outra vez. Deus te dê uma noite feliz, um dia cheio de bênçãos na presença do Senhor.